Boa noite, pessoal. Thiago do Molnari, estou aqui para começar mais um vídeo. Hoje eu estou fazendo um curso introdutório a Python. Esse curso é para as pessoas que são leigas na programação, que começaram a programar agora, ou que já se depararam com algum tipo de linguagem, acharam difícil, ou vieram de outras linguagens e querem uma linguagem mais fácil, mais comunicativa, mais fácil de interpretar. E Python é uma das linguagens mais fáceis de aprender programação. Eu, quando estive na faculdade, a gente começou com C++ e eu me deparei com uma linguagem muito difícil de aprender e quase desisti da programação em função disso. Então, por isso, estou começando esse curso. Tá? É um curso introdutório de Python, onde eu vou tentar explicar aqui de maneira mais detalhada, mais esmiuçada possível, para que a gente consiga fazer uma base sólida na programação, porque sem essa base sólida fica muito mais difícil lá na frente a gente conseguir assimilar coisas mais complexas, tá? Então, pessoal, sem mais delongas aqui, vamos começar com o vídeo. Basicamente, vocês vão ter que usar o Colab, tá? O Google Colab, na verdade, é uma IDE que trabalha na nuvem, né? Ele funciona como o Jupyter Notebook. Então, você entra ali https colab.research.google.com, clica em novo notebook e você vai ter essa mesma ideia que vocês estão vendo na tela de vocês. Tá? A partir daqui vocês vão começar a programar ou propriamente codar, né, como dizem os programadores. Bom, pessoal, vamos lá. Essa aqui é a interface, tá, do Google Colab. Tá? Aqui tem várias linhas, tá? E cada linha de comando dessa, você apertar play, ele executa o código. Por isso que é uma maneira muito fácil e eficiente da gente programar e testar os nossos códigos no Google Colab. Bom, pessoal, eu vou começar com a parte matemática, que acho que é a parte que o pessoal tem alguma dificuldade, mas na verdade isso aqui é só para ser uma introdução, para depois a gente começar a aprender um pouquinho sobre variáveis, aprender sobre um pouquinho sobre strings, sobre números flutuantes, sobre números inteiros. Bom, aqui eu vou botar meu mouse aqui, eu já, vocês podem ver aqui, já está tudo codado aqui na tela, né? Então eu não quis perder tempo ficar teclando e mostrando para vocês o código. Acho que dessa maneira é muito mais fácil. Começando o curso, vamos começar com a parte matemática. Python você pode usar ele como uma calculadora científica, ou usar eles para fazer cálculos simples ou cálculos extremamente complexos, né? Aqui eu coloquei um mais um. Se a gente apertar play aqui, botar para rodar, run, olha lá, um mais um, 2, né? Vamos fazer aqui, ó, 2 vezes 3. No Python, o vezes é um asterisco, tá? Então, 2 vezes 3, simples assim, pessoal. Ele já imprime 6 aqui, ó. Não precisa colocar nada, simplesmente bota direto, tá? 6 barra 2 significa que 6 divididos por 2, tá? Ele imprime aqui na tela 3. Até aí, né, pessoal, tudo bem, nada de novidade, você pode fazer isso numa calculadora, mas agora nós vamos começar a criar pequenas variáveis para começar a programar de verdade. Então eu criei uma variável chamada x igual a 2, ou seja, x igual a 2 está dizendo que x agora vale 2. Y igual a 3 está dizendo que y recebeu 3, portanto ele vale 3. Então, pessoal, essa é a lógica da variável. A variável, ela nada mais é do que uma string, do que um número que recebe algum valor, né? Na verdade, é um local onde você possa armazenar valores. Então tá, se x é igual a 2 e y igual a 3, se eu botar soma, que também é uma variável, soma igual a x mais y, e colocar esse comando aqui, print soma, o que vai acontecer? Ele vai imprimir o número 5. Logicamente que x mais y é igual a 5. Eu estou só ligando aqui porque a minha luz acabou aqui, mas não tem problema. Bom, pessoal, vamos seguindo mesmo sem luz aqui, não tem problema nenhum.
Depois nós temos aqui, ó, 2 asterisco asterisco 2. O que isso quer dizer? Que 2 está sendo elevado ao quadrado. Se a gente der play aqui, resultado aqui embaixo é 4. Pessoal, aqui vocês podem ver, nessa primeira linha que a gente digita qualquer coisa aqui, é a nossa entrada in, tá? E aqui embaixo a gente chama isso de saída out, tá? Então, o in é tudo que entra e out é tudo que sai. Ou input, né? Podemos chamar isso de input e aqui embaixo de output. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso, tá? Bom, pessoal, nós temos uma função em Python que se chama type. A função type quer dizer tipo. Então, que tipo de dado é um número 4? 4 na matemática é um número inteiro. Então, se a gente digitar type 4 e der play, vocês vão ver que Python vai imprimir aqui, ó, int, quer dizer que 4 é um número inteiro. Mas, se eu botar 4.0 dentro de type, vocês podem teclar aí e verificar, ele vai dizer que é um número float, ou seja, um número flutuante. Todo número com ponto e vírgula, ou vírgula, 12,7, 12,8, 10,5, 5.0, 7.2, é um número flutuante, não é um número inteiro. Depois vocês vão ver por que isso faz sentido, tá? Porque muitas vezes a gente quer calcular algumas coisas como números de bolsas de valores, ou a altura de uma pessoa, ou quando a gente vai aprender regressão linear, por exemplo, né, técnicas de machine learning, a gente usa muito números flutuantes. Então, é importante você saber a diferença do número inteiro para o número flutuante. Mas, basicamente, números com ponto e vírgula são números flutuantes. Bom, aqui fiz mais uma operaçãozinha. 4 divididos por 2, ele vai dar 2. Né? Se eu botar aqui embaixo 5%, 2, basicamente é uma divisão com resto 1. Por quê? Se eu dividir no papel 5 divididos por 2, né? Vai dar 2 vezes 2, vai dar 4, 5 menos 4 vai me restar 1. Ele faz a operação com o resto 1, como se fosse no papel e na caneta. Tá? Isso aqui a gente usa quando a gente quer calcular, por exemplo, porcentagens. Depois a gente pode calcular coisas um pouco mais complexas. Né? Isso aqui a gente vê no ensino médio, ó, abre parênteses, né? 3 mais 2 vezes 4 mais 1. O que o Python vai fazer? Ele vai calcular primeiro o 3 mais 2 e depois ele vai multiplicar, fazer uma distribuição aqui entre esses parênteses. Né? Então, o resultado aqui, 3 mais 2, vai dar 25. 3 mais 2, 6. Né? 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. Tá certinho. Bom, aqui eu coloquei uma observação que variável é um local onde você irá armazenar algum tipo de informação, né? Só para recapitular o que eu tinha falado lá em cima. E para vocês verem como isso faz sentido, eu criei uma variável aqui chamada string. String, né, é um texto. Tudo que é um texto é uma string. Então aqui, ó, string é um texto. Gente, como é que eu armazeno um texto numa string? Aqui eu poderia botar, em vez de botar string, eu posso criar qualquer nome aqui. Eu posso botar nome, oi, olá. Tudo que eu digitar aqui vai receber esse valor aqui. É um texto. Se eu botar print string, ele vai dizer que string é um texto. Isso aqui vem aqui para dentro. Isso aqui é uma variável. Para ficar mais claro, eu posso, em vez de dizer que isso aqui é uma string, eu posso dizer que isso aqui é oi. E se eu colocar oi e printar, ele vai dizer que oi é um texto. Agora, oi é um texto. Deu para entender? Eu só botei string porque eu já explico o que é uma string. String é uma frase em Python, né? São caracteres em Python. Beleza? Se eu botar type string, vocês lembram que lá em cima eu botei type no número 4, ele disse que era um número inteiro. Depois eu botei type no número 4.0, ele disse que era um número flutuante. Se eu digitar type em string, o que será que ele vai dizer que string é? Ele vai dizer que é um str. str o que é? É a abreviação de string.
assim como int é abreviação de inteiro e assim como float é abreviação de número flutuante. Bom, pessoal, agora vamos deixar a coisa um pouquinho mais interagível, né? Ou talvez algumas pessoas vão ter um pouquinho mais de dificuldade agora, mas a gente precisa avançar, né? Aqui eu criei uma variável chamada nome igual a Thiago Dumont. Idade eu botei 35. Python eu botei igual a bem-vindo ao Python. Vocês notem que toda a string que eu boto entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Python aceita das duas maneiras. Eu sempre utilizo aspas simples. Tudo que eu vou colocar em aspas simples, tá? Só que quando digito o número, eu não preciso colocar o número entre aspas, ó. Senão ele vai, se eu botar entre aspas, ele vai achar que esse número aqui não é um número inteiro, ele vai achar que é uma string para Python. Então eu não boto ele entre aspas. Bom, pessoal, aqui eu armazenei Thiago Dumont, idade 35, bem-vindo ao Python. Se eu der print, olá, fui eu que escrevi, não está aqui em cima, mais nome, então nome agora é Thiago Dumont, ele vai dizer olá, Thiago Dumont, estás com, isso aqui fui eu que escrevi, entre aspas, ó, mais str idade, aqui eu transformei a idade numa string, estás com 35, porque a idade agora é 35, mais essa string aqui, anos de vida. Vamos ver o que ele imprime para mim. Opa, deu um erro aqui, por que será? Ah, eu entendi por que deu erro. Eu não rodei aqui essa célula. Agora vai. Olá, Thiago Dumont. Estás com 35 anos de idade. Gente, parece bobagem isso que eu fiz aqui, mas vocês nunca viram nos sites que vocês entram, quando vocês entram, informam o nome e aparece uma mensagem para vocês de boas-vindas ao site, ou bem-vindo, fulano de tal, né? Eu aqui, pessoal, eu posso tirar o meu nome aqui e posso botar João, né? E se eu botar para... E aqui eu posso mexer, posso botar 38. E aqui, bem-vindo ao Python. Obrigado. Pronto. Alterei uma vez pronto o programa. Olha só que maravilha. Olá, João, estás com 38 anos de idade. Vocês viram como é que funcionou aqui o negócio, né? Então é isso mesmo. Aqui essa variável Python aqui, desculpa, eu até vou tirar ela fora porque a gente não vai usar neste momento, tá? Vamos avançando aqui. Bom, tem gente que deve estar pensando agora, poxa, mas não tem uma maneira mais interativa, eu tenho que estar digitando e eu já sei o que vai sair no meu output. Não tem, como é que o programa interage com alguém? A gente pode fazer o seguinte, ó. Nome, ó, variável, recebe um str de um input. Isso aqui, gente, vocês têm que decorar, tá? Isso aqui, vocês já vão ver isso aqui funcionando, vocês vão ter que decorar o que é isso aqui. Isso aqui é um código, tá? Isso aqui não tem jeito, não tem explicação, tem que decorar. Eu tenho que avisar para Python que ele vai receber um input. O que é input? O usuário que vai inputar a informação. Eu agora que vou colocar qual é o meu nome. Aqui diz qual é o seu nome. Ó, se eu der play aqui, ele vai me perguntar. Ó, a string aqui veio parar para cá. Ó. Qual é o seu nome? Então, eu vou botar aqui o meu nome é Thiago. Se eu der print aqui embaixo, print nome, ó, ele recebeu toda essa informação aqui e ele vai printar aqui embaixo. Só um segundinho que meu computador tá um pouquinho lento. Qual é o seu nome? Thiago. Print nome.
vezes demora um pouquinho, porque o Google Colab ele funciona na nuvem, né? Então pode demorar um pouquinho. Bom, pessoal, voltando aqui, o Google Colab parou de funcionar. Eu estava aqui no nome, str input, qual é o seu nome, né? Se eu apertar play aqui, ele vai perguntar qual é o meu nome, vocês botem o nome que vocês quiserem. Thiago, Shift Enter, ele vai rodar ali, né? Vai printar ali embaixo que o nome que eu coloquei é Thiago. Da mesma maneira que se eu resetar o programa, dar play de novo e botar que o nome é João, ele vai printar ali na minha tela que o nome é João. Então, pessoal, vocês podem botar aqui nome, str input, qual é o seu nome. Vocês podem botar qual é por exemplo, aqui eu posso trocar aqui e posso botar qual é sua idade, né? E aí eu posso botar aqui VC string, porque ele vai receber um número, eu vou botar que ele é um int, ó. Então ele vai trocar lá qual é a sua idade. Eu vou botar que a minha idade é 37, né? Se eu der Shift Enter e mandar printar, ele vai printar 37. Vocês viram que ele não está nem aí se a variável é nome? Ele só recebeu isso aqui. O que vocês criarem de variável aqui, ele vai armazenar dentro dela. O que pode ser feito? A variável, ela é importante ela ser parecida com aquilo que você está criando. Por exemplo, se eu quero colocar meu nome aqui, eu vou botar o nome da variável de nome. Eu vou botar o nome da variável de barco. Faz sentido? Né? Não faz sentido eu criar porque num programa que tenha, por exemplo, 1000 linhas de código, daqui a pouco eu vou olhar assim e vou me perder no meio daquela variável, daquelas variáveis que eu criei, né? Então é importante sempre adequar o nome da variável de acordo com aquilo que você está criando, para não se perder. Isso chama boas práticas, né? Aqui nome, qual é o seu nome? Eu fiz de novo, mas vamos treinar aqui, nunca é demais. Vou botar nome feminino aqui, Maria. Qual é o seu nome, Maria? Ele perguntou, né? Eu botei a pergunta é qual é o seu nome, e botei Maria, ele respondeu Maria. Vamos lá, idade é igual a um int do input, qual é a sua idade? Vamos botar aqui, vou botar 37, vou dar um Shift Enter, e lá, ó, o que ele fez aqui, galera? Ele botou Olá Maria, com 37, estás novo para começar a programar, seja bem-vindo ao Python. Vamos trocar esse nome aqui, porque como eu botei o adjetivo, eu botei no feminino, então vamos trocar para Marcos. Vou botar em letra maiúscula, né, Thiago? Marcos. Qual é o seu nome? Marcos. Ele vai perguntar qual é a sua idade? 40. Eu vou dar um Shift Enter. Qual é a sua idade? 40. Olá, Marcos. Com 40, estás novo para começar a programar. Seja bem-vindo ao Python. O que eu fiz aqui? Eu criei uma variável idade. Ele me pergunta qual é a idade. Eu coloco, ele armazena na idade. E mando ele printar. Olá. Gente, o que acontece? Lá em cima, eu botei aqui, ó, o nome das variáveis aqui. Ó, o nome, recebeu o nome. Botei o nome aqui. Depois eu botei a idade aqui e ele printou aqui embaixo. Olá, o nome João, estás com idade, 38 anos aqui, de idade, foi o que ele printou aqui para mim. Só que eu tenho uma outra maneira de fazer isso. Tem uma maneira muito mais interagível, né? Eu boto aqui olá, eu abro chaves, tá, para receber o primeiro valor e meu primeiro valor vai ser um nome com olá, ele vai fazer assim, ó, olá Marcos, com 40, a idade que eu colocar aqui em cima, estás novo para começar a programar, seja bem-vindo a Python. Para eu fazer isso, eu abro parênteses, boto entre aspas a string,
né? E lá no final eu digito ponto .format e boto a variável nome e a variável idade aqui. Então, quando eu abrir essas chaves, ele sabe que o nome vai vir para cá e a idade vai vir para cá. E aqui na string eu boto o que eu quiser. Então, foi isso que ele fez, né? Ele pegou a variável nome, pegou a variável idade e trouxe ela para cá e depois a idade, o nome para cá, depois a idade para cá. E aí está aqui o seu programa, né? Aqui está qual, né? Vamos arrumar isso aqui. Pronto. Arrumei ali em cima que está com problema. Vamos mais um pouquinho. Pessoal, às vezes a gente tem um conjunto muito grande de dados, tá? Então, a gente precisa armazenar esses dados dentro de uma lista, ou dentro de uma tupla, ou dentro de um dicionário. Basicamente, Python tem essas, essas ferramentas que são mais usadas para armazenar conjunto de dados, né? Então, aqui eu tenho uma lista. Opa, aqui deu um probleminha. Isso aqui o Google Colab, às vezes ele dá umas falhadinhas, tá? Bom, lista. Criei uma lista, como é que se cria uma lista? Lista, tu cria ela, abre o colchete, bota os valores lá para dentro. As listas em Python, elas recebem qualquer tipo de valor. Pode ser números, pode ser strings, pode ser números inteiros, números flutuantes, né? Aqui tem um exemplo para vocês, ó, a lista. Se eu botar para rodar aqui, opa, ele só armazenou 1, 2, 3 na lista. Então eu tenho que digitar lista aqui, ó, Shift Enter, gente, Shift Enter faz rodar a célula. Olha lá, ele trouxe lista, o resultado é 1, 2, 3. Aqui eu criei uma outra lista, lista underline completa, botei números inteiros aqui dentro, número flutuante 4.0, também botei uma string hello world, né? Se eu printar isso aqui, lista completa, ele vai me imprimir tudo aquilo que eu botei aqui embaixo, ó. Vamos ver qual é o tipo desse cara, né? Se eu botar type lista completa, o que ele vai me dizer? Python sabe que isso aqui é uma lista. Por quê? Porque está entre colchetes, é assim que ele identifica, tá, que a lista está entre colchetes. Como é que eu faço, em vez de eu printar, acessar apenas um valor dessa minha lista? Aqui eu tenho vários valores, 1, o 2, o 3, o 4.0 e o Hello World, né? Para Python, ele cria um índice para cada valor aqui dentro. Por exemplo, Python começa a indexar a partir do 0, não a partir do 1, 2, 3, 4. Então, assim, 1 para ele é 0, o 2 para ele é 1, o 3 para ele é o 2, o 4.0 para ele é o 3 e o Hello World para ele é o 4. Tá? Como é que eu faço para acessar esses valores individual? Imagina assim vocês numa programação pegando um valor de um banco de dados e querem acessar apenas a fruta laranja do saco vermelho. Tá? Eu não preciso imprimir tudo isso para poder pegar esse conteúdo que eu quero. Então, tem ferramentas para isso. Tá? Então, vamos lá. Se eu digitar aqui lista, que é a variável que eu criei aqui em cima, eu vou pegar essa aqui, a lista 1, 2, 3. Tá? Eu trouxe ela aqui para baixo, ó, a lista. Tá? Vou rodar ela aqui. Tá? Lista 1, 2, 3. Se eu botar lista 0, ele vai me imprimir que o 0, posição 0 é o 1. Para Python 0 é o 1, o 1 é o 2 e o 2 é o 3. Querem ver? Ó? Lista 1, 2, lista 2, 3, lista 3. Sabe por que deu erro? Porque não tem lista 3. Ele começa do 0. Ó. Vamos lá, 0, 1 e 2. Não tem o 3 aqui. Tá? Por isso que ele deu erro, deixei aqui para vocês verem. Tá? Mas se eu quiser pegar de trás para frente os valores, aí vocês façam lista, abrem colchetes, menos 1. Ele vai pegar
o último número, ele vai pegar o 3, ó, 3. Agora ele vem de trás para frente, lista menos 2, ele vai pegar o 2, e o lista menos 3, ele vai pegar 1. Deu para entender, pessoal? Se eu botar lista 0, 2 pontos, tá? Ele vai pegar o número, toda a lista. Ele vai a partir do 0 em diante, ele vai pegar tudo. Ó. Lista 1, 2, 3. Essa técnica se chama fatiamento ou slices, né? Que a gente é uma ferramenta muito útil para quem está aprendendo data science, né? Para quem trabalha com conjunto de dados, data frames, arrays, isso aqui é muito importante aprender. Pessoal, eu acho que vocês têm que treinar um pouquinho. Vão brincando aqui, ó, lista 1, bota ali, lista 2, lista 3, lista 0. Ó, e se eu botar lista 2 pontos em diante, ele vai pegar a partir do número 1, que para Python seria o 0 é o primeiro, ele vai pegar a partir do número 2 e 3. Tá? Por que ele não pegou 1? Porque o 1 é o 0. O 1 para ele é o 2, então ele vai pegar o 2 em diante. Tá? Mesma coisa, se eu fizer a lista 2, 2 pontos, ele vai pegar o 3, tá? Porque não tem nada depois do 3. Agora eu criei uma outra variável chamada lista completa, que eu criei lá em cima, que é o número 1, 2, 3, o 4, Hello World. Posso fazer a mesma coisa com lista completa na posição 0. Ele vai pegar o 1 aqui, ó. Se eu pegar a lista completa na posição 4, ele vai pegar o Hello World. Vamos contar 0, 1, 2, 3, 4. Olha lá, pegou a última string. Tá? Então, para eles, o 4 é Hello World para o Python, né? Ó, lista completa 2, ele vai pegar o 3, lista completa. Se eu botar aqui, pessoal, isso aqui é uma outra característica interessante. Se eu não botar nada para ele, botar só os 2 pontos, ele pega a lista inteira. Ele imprime a lista inteira. Tá? Isso aqui é muito útil também. Tá? Se eu pegar, por exemplo, lista completa 4, para ele o 4 a gente sabe que é o Hello World. Na posição 0, ele vai pegar o Hello World e a posição 0 do Hello World para ele é o H, porque H seria o primeiro número para Python. Vamos ver? E o A lá, tá ali o H. Beleza, pessoal? Aqui eu fiz mais um exemplozinho, né? Lista completa, posição 4, tá? E aí eu quero do 0 em diante até o 5, e aí ele pegou o Hello. Tá? Aqui, ó, 0H, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu botei o último número, 5 aqui, o Python nunca pega o último número. Tá? Ele sempre pega o número anterior, ele não computa o número 5, ele vai só até o 4 nesse caso aqui. Por isso que eu acho que vocês têm que treinar bastante, porque isso aqui é meio chatinho, meio complicado, mas lá na frente isso aqui faz uma diferença enorme. Bom, pessoal, e como é que eu insiro valores numa lista que eu já tenho? Aqui a gente tem a lista completa, que é 1, 2, 3, 4.0 Hello World, mas e se eu quiser botar mais um valor? Então, em Python tem mais um comando chamado lista completa.append oi. Ele faz um append na sua lista. Só que esse oi vai entrar lá no último valor da lista. Vamos ver como é que fica isso aqui. Lista completa, deu enter. Ó, ele bota lá para o final 1, 2, 3, 4, Hello World, vírgula, oi. Tá? Mas eu posso botar um valor também, ó. Lista completa, ponto append, 25. Então, o append ele vai botar o valor lá no último, ó. Ele botou 25 depois do oi. Então, olha aqui, ó, nossa lista está crescendo, né? E se eu quiser, por exemplo, trocar o valor de uma lista? Eu quero que a lista completa na posição 0, que seria o meu 1, né? 0 é o 1 aqui para Python, o 1 agora passa a valer 9. Então eu faço lista completa na posição 0 igual a 9. Se eu der enter aqui, desculpa, botar para compilar aqui, ó lá, ele tirou o 1 daqui e colocou o 9. Para ele agora o 1 é 9, porque eu comandei aqui. Tá? Da mesma maneira,
Eu posso botar aqui na posição 1, eu quero 9 também, né? E se eu botar para rodar aqui, tá lá. Ele botou aqui na posição 1, 0, 1 é 9, beleza? Depois das listas nós temos os dicionários. Dicionários também recebem qualquer tipo de valor. Só que no dicionário, para acessar os valores, é um pouquinho diferente das listas, tá? Aqui eu criei um dicionário com o nome Thiago e da 37 e TEL 5. Tá? Se eu botar para rodar, deixa eu botar para rodar aqui para vocês verem como é que ele é. Dicionário, Shift Enter. Olha lá, ele acessa só olha lá, TEL 5 e Thiago 37, tá? Mas como é que eu faço para acessar os valores desse dicionário? Então, para eu acessar um valor de Thiago, eu tenho que botar o dicionário, que é o nome da variável, entre colchetes, abre aspas, Thiago, e ele me devolve somente o valor que tem ali dentro, 37, tá? Nos dicionários eu posso botar, criar, ó, dict list, eu posso criar uma lista dentro de um dicionário. Os dicionários aceitam qualquer coisa. Se eu botar para rodar aqui, olha lá, lista, e aqui os valores, 1, 2, 3, 4, ó. Vou botar para rodar aqui. É isso aí, pessoal. Eu também posso acessar os valores dentro de uma lista, ó. Se eu botar dict lista na posição 0, ele tem que me devolver o valor 1, porque para eles o 1 é o valor 0. As tuplas em Python são imutáveis, pessoal. A diferença aqui é o seguinte: as listas são em colchetes, os dicionários são em chaves, chave-valor, chave-valor. Tá? As tuplas são muito parecidas com as listas. A diferença é que elas são feitas em parênteses, só que elas são imutáveis. Se eu criar uma tupla aqui, 1, 2, 3, e se eu botar uma tupla ponto .append para tentar colocar esse 5 lá dentro, ele não vai deixar, ele vai dar erro, porque é imutável, a não ser que eu delete essa tupla aqui e faça uma nova tupla. Escrever uma coisa, tupla na posição 0, que seria o 1, eu quero que ele vale 3, ele não vai valer nada, porque vai dar erro. Tá, pessoal? Vamos falar agora um pouco de valores booleanos, true or false, né? Pessoal, isso aqui faz sentido depois quando a gente estiver criando nossos programas, que a gente quer saber se uma instrução é falsa ou verdadeira, se um valor é falso ou verdadeiro. Eu botei um exemplo aqui, 1 é igual a 1, true, e aqui eu vi que eu botei completamente errado, sem querer. Ele está dizendo que sim, que 1 é igual a 1. Por que eu não botei 1 igual a 1? Porque se eu fizer 1 igual a 1 para Python, é uma atribuição. Ele vai receber esse valor. Se eu botar 1 igual a 2, ele vai receber o valor de 2, né? Então, se eu quiser comparar alguma coisa, é 1 igual a 1. Tá? E aí ele vai me devolver o valor true, sim, para Python, sim, 1 é igual a 1. E 2 igual a 1? Não, não é, né? Não é, então ele vai devolver o valor falso. Por que os valores booleanos são importantes? Porque quando a gente estiver usando os laços de repetição, o uso do for, o uso do if, do else, do elif, quando a gente for fazer laços de repetição com o do while, que depois eu vou mostrar futuramente, vocês vão ver que isso aqui é true e false, é muito intuitivo e faz falta para a gente poder programar. Bom, aqui eu fiz, ó, x recebe 1, né? Mais um exemplo, x igual a 1 e vai botar aqui true. X maior que 1, false, né, gente? Porque x eu disse que é 1, então x não é maior que 1, x é 1. Tá? E x, ponto de exclamação, igual a 1, o que isso quer dizer? X diferente de 1, false. Né? X não é diferente de 1, x é igual a 1. Beleza, pessoal? Aqui nós temos os valores when,
OR, tá? Por exemplo, eu quero comparar essa relação x igual a 1 and e x maior que zero. O que ele vai imprimir para nós aqui? Verdadeiro, porque x é igual a 1 e x também é maior que zero. Lembrem que meu x aqui vale 1, né? Aqui para baixo, x igual a 1 e x é menor que zero, x é igual a 1, porém x não é menor que zero, porque o meu x vale 1. O que ele vai nos devolver aqui? Ele vai devolver false. Por quê, gente? Quando a gente usa o AND, se uma dessas atribuições aqui for falsa, essa é verdadeira, a gente sabe que x é igual a 1, mas se essa for falsa, ele vai dizer que é falso, tá? Então, se a gente tivesse o nosso programa rodando com essa instrução, ele ia dizer que é falso. Por que isso é importante saber? Porque às vezes eu quero que meu programa siga adiante ou que ele pare naquela instrução. Mas se eu quisesse que ele seguisse adiante, eu tenho que usar, em vez de o AND, eu tenho que usar o OR, né? X igual a 1 OR x maior que 2, o que ele vai me devolver? Verdadeiro. Que x é igual a 1, mas e x é maior que 2. E 1 não é maior que 2. Essa instrução aqui seria falsa. Mas como eu usei o OR, ele vai pegar a primeira instrução verdadeira e vai me devolver. Isso vai começar a fazer mais sentido agora, tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó, nota igual a 8, tá? Criei uma variável chamada nota, recebeu 8. Y igual a reprovado. Ó, gente, aqui eu não botei entre aspas e aqui eu botei entre aspas porque é uma string. Vamos rodar isso aqui. Então, o que é o meu código que eu fiz aqui? Imagina uma escola, tem que calcular lá notas de 2.000 alunos, né? Como é que faz isso na unha? Fica mais difícil, então a gente pode criar um programinha para essa escola. Então eu boto aqui if, que quer dizer se, if nota for menor que 7, print aprovado. Else, print y. O que é o y? Reprovado. Como eu sei que a minha nota é 8, ele tem que imprimir para mim aqui que o aluno foi aprovado. Ó, o aluno foi aprovado. Mas se eu botar que a nota é 3, rodei aqui, ele gravou na memória. If nota menor que 7, if nota maior que 7, print aprovado. Também print reprovado, tá? Se a nota não for maior que 7, ele vai, a nota aqui no caso é menor, né? Ele vai printar que o aluno foi reprovado, porque 3 é menor que 7, tá? Se a nota for igual a 10. Agora aqui, pessoal, eu botei o elif, tá? Porque pode acontecer 3 situações: o aluno ser aprovado, ou o aluno ser reprovado, ou o aluno ficar em recuperação. Se eu botar 10 aqui, ele vai printar para mim que o aluno foi aprovado, porque 10 é maior que 7. Mas, se o aluno tirou 5, né? Então, ele está em recuperação. Opa, deixa eu rodar aqui nota igual a 5. Tem que rodar de novo, senão ele acha que eu estou com... Ele botou em recuperação. Por quê? Porque eu botei aqui if nota, ó, a minha variável aqui, maior que 7, print aprovado. Elif nota maior que 4, 2 pontos, print recuperação. Então, ele entrou nesse laço aqui, ó. Ele viu que esse aqui não dava, então ele foi para cá, para o elif. Tá? Se ele viu que não se encaixava o valor aqui, ele iria para o reprovado. Vamos botar aqui um valor bem ruinzinho aqui, ó. Botei 2, rodei. Ah lá, 2, ó, não foi nem para recuperação, né? Então, pessoal, eu acho que por enquanto é isso. Eu acho que vocês devem treinar um pouquinho. Não vou terminar o vídeo aqui porque senão vai ficar muito longo. E no próximo vídeo eu vou mostrar alguma coisa de list comprehension, laço while, né? O uso do for,
com mais alguns exemplos, e no próximo programa eu já posso fazer um programinha de cálculo de IMC, de índice de massa corporal, para a gente começar já a botar a mão na massa e a praticar cada vez mais. Então, tudo de bom para vocês, até o próximo vídeo, uma boa noite.